Aviva, ó Senhor, a tua obra. Este é o título da lição 13, classe de juvenis, neste último trimestre de 2020. Que ano nós tivemos, um ano extremamente desafiador. Por isso eu parabenizo você, professor, professora, pastor, dirigente, superintendente, coordenador, secretário, enfim, aluno da escola dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida. Já aproveito aqui para desejar uma ótima passagem de ano de 2020 para 2021 e que 2021 seja um ano de milagre para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para a igreja, para o Brasil. Feliz 2021 a todos que nos acompanham. Não está inscrito ainda no canal? Inscreva-se no canal, tem novidade chegando por aí. Nós temos aqui as aulas para jovens, adolescentes e juvenis, e no primeiro trimestre de 2021 nós vamos incluir aí a lição de adultos que vai falar sobre o pentecostalismo, o autêntico pentecostalismo. Será uma lição muito linda, por isso é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, comente também, não dá para ler os comentários, mas nós temos aqui como, por exemplo, Joyce Marcelino comentando os nossos vídeos, Goiânia Goiás é o nome aqui, Valmir Júnior, Nayeli Oliveira comentando aqui os nossos vídeos. Nós ficamos muito felizes com cada comentário. Meu amigo presbítero Anderson Alves Lopes, Eloá Pita, tá certo? Geisa Aguiar, Miriam Ferreira, Deus Ângelo Rodrigues, Tyson, e enfim, muita gente, Clecivânia Maria, Rodrigo Orlando, Roselene Salles, muita gente comentando. Comente os nossos vídeos, isso é muito importante, isso cria uma interatividade e mostra para o YouTube também a importância do nosso conteúdo. Por isso é muito importante comentar o vídeo, curtir, dar like aqui nas nossas aulas, comentar aqui, deixar sugestões para novos vídeos também, tá certo? E é importante você compartilhar, compartilhe o nosso link. Tem muito professor, principalmente por conta da pandemia, algumas igrejas acabaram fechando, muito professor precisando de ajuda, precisando de material, precisando de reforço, precisando de uma estrutura, de um suporte, e nós estamos aqui para isso. Na descrição dos vídeos tem links para grupos da Escola Dominical no WhatsApp e também tem links para baixar material em PDF, não é? A Igreja Assembleia de Deus em Criciúma tem um ótimo material em PDF, o blog da irmã Adália Helena tem um ótimo material também, e a gente disponibiliza tudo isso para os irmãos. Vamos então à nossa aula, lição 13, classe de juvenis, aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto bíblico em classe está em Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e o Senhor vai, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quanto mais intensa é a treva, maior a necessidade da luz. Em tempos como o nosso, os avivamentos se tornam uma urgência. Apesar do crescimento vertiginoso da igreja evangélica brasileira, os escândalos, o nominalismo, a heterodoxia e a flexibilização da palavra de Deus revelam a necessidade de um avivamento. Então veja só, eu venho dizendo ao longo de todo o trimestre que nós não podemos promover um avivamento. Não é o homem que promove o avivamento. Avivamento é uma ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo na vida da igreja. O que nós podemos então fazer? Olhar o cenário e ver, olhando para todos os avivamentos que aconteceram, qual era o cenário, qual era o ambiente aonde estes avivamentos aconteceram e como esse ambiente ele foi modificado para que o avivamento acontecesse. Então, ao olhar a história dos avivamentos, nós enxergamos que, olhando para a nossa realidade brasileira hoje, nós temos todas as características de um ambiente onde se precisa de um avivamento. Então, essa é a primeira coisa. É você olhar, enxergar as características, enxergar a realidade e falar assim, peraí, isso aqui precisa de um avivamento. Vamos explicar avivamento de uma maneira bem simples. Avivar, não é avivar. Avivar é tornar, dar a vida aquilo que estava vivo
e acabou perdendo vida. Eu costumo usar aqui o exemplo de uma parede pintada com uma cor bem viva, por exemplo, um amarelo ouro, bem forte mesmo, mas que com o tempo, com a ação da chuva, do sol, esta parede, este amarelo bem vivo, ele vai perdendo essa vida, ele vai perdendo aquela cor forte e se torna um amarelo apagado, não é? Se torna aquele amarelo sem graça, não é? Então alguém vem com a tinta de novo e pinta aquela parede de novo, deixando o amarelo novamente forte, vibrante. Isso é avivar. Avivar, teologicamente falando também, é retornar para a palavra, é voltarmos para a palavra e para a vida de oração, porque através disso nós somos levados a olhar o cenário que estamos vivendo e que precisamos de um avivamento, e aí somos levados então a clamar a Deus, como Abacuque clamou, por um poderoso avivamento. Ele coloca aqui alguns detalhes, não é que nós temos um crescimento vertiginoso da igreja evangélica brasileira, mas nós temos o crescimento de escândalos, e com redes sociais, os escândalos que antes eram como que a gente pode dizer, eles eram... o foco do escândalo era onde ele acontecia, né? Hoje não, hoje os escândalos são divulgados em larga escala pelas redes sociais, alguns são filmados, então assim, os escândalos ganharam uma dimensão muito maior, não é? Ele fala aqui do nominalismo. O nominalismo é um grande problema, porque no ambiente de nominalismo você tem aquele ambiente onde as pessoas se declaram cristãs sem, contudo, praticarem a vida cristã. Eu vinha pensando agora à tarde, chegando em casa, que nós estamos vivendo um tempo onde a carne tem nos dominado a tal ponto que muitos... E a ideia da carne é exatamente essa. Olha só o que Deus falou no meu coração. A carne, ela não quer nos quebrar, nos derrubar, ela quer nos dominar. Ela quer dominar a nossa mente. Lamentavelmente, por falta de Bíblia, por falta de palavra, por falta de vigilância, muitos já se declaram cristãos, mesmo vivendo escravos do pecado, dominados pelas obras da carne, praticantes de todas as obras da carne, e se declaram cristãos, e se declaram amantes de Jesus, vivendo a velha vida sem desejar mudar de vida, sem desejar ser transformado pela palavra. O que é isso? É um nominalismo cristão, é um nominalismo religioso. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas o pior não é estar morto e reconhecer que está morto, porque quando eu reconheço que estou morto, então eu tomo alguma atitude para voltar a viver. Mas o problema é estar morto e nada fazer, e não discernir, e não perceber que está morto. Por quê? Porque continua fazendo tudo em nome de Jesus. Continuamos cantando, continuamos cultuando, continuamos adorando, mas a nossa vida, a nossa fé está morta. É assim que muitos se encontram. Eu fui abrir uma maçã, a maçã linda e maravilhosa, mas quando eu passei a faca por dentro, a maçã estava podre. Lamentavelmente, o nominalismo tem feito isso a muitos cristãos brasileiros, a muitos, a milhares, achando que estão vivos, mas estão mortos. Por quê? Porque em nada a vida de Cristo se manifesta no seu dia a dia, no seu comportamento. É preciso ficar atento. Isso é um perigo para a nossa fé. Tópico 1. A oração do profeta Abacuque. O caos da nação. Então, olha só o ambiente em que Abacuque vai orar. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ele profetizou no período do reinado de Jeoaquim, a região do sul, pois era um tempo de grande angústia e incerteza, né?
Veja que o povo aqui está sofrendo consequências do seu desvio, tá? O povo aqui chegou a um ponto que Deus disse a Jeremias, olha, nem ora por esse povo, porque eles irão para o cativeiro. Por quê? Porque são casa rebelde, tá? Então o cativeiro foi uma maneira que Deus usou para tratar o seu povo. A consequência da degradação espiritual. A degradação espiritual lançou o povo de Deus em um caos social, político e econômico, tá? E ele vai aqui lembrar o fato de quando a filha de Billy Graham, Anne Graham, ela estava num talk show e perguntaram para ela, logo após o ocorrido no 11 de setembro, onde Deus estava, que ele permitiu que tudo aquilo acontecesse no 11 de setembro. Onde é que Deus estava? Essa é uma pergunta que muitos fazem quando vem o mal tomando conta. E a resposta dela foi que Deus, com certeza, ficou profundamente triste com aquilo, não é? Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na morte do justo, não é? Deus não é um Deus sanguinário, como alguns pintam por aí, mas o que acontece é que Deus é um Deus educado, não é? Lembra que lá em Apocalipse 3, a Bíblia diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, não é? Jesus é educado. Então, as nossas atitudes, é por isso que a Bíblia diz, ó, a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele é agravado, mas são vossos pecados que fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então, todo o distanciamento entre Deus e o homem é provocado pelo nosso pecado. Então, o que acontece é que nós vamos deixando Deus de lado, nós vamos tirando Deus da nossa vida, não é? Em pequenos detalhes, em pequenas coisas. Depois a gente reclama. Porque, cadê Deus? Onde é que está Deus? Não é? Eu trago isso para a nossa história, quando nós lembramos de como era comum, não é? Nós realizarmos uma oração nas nossas reuniões familiares, no almoço em família, não é só no Natal, no Ano Novo não, no almoço em família, não é? Ou pelo menos uma vez por dia em casa, uma reunião de oração, nós estamos tirando isso. Então vai no aniversário, não faz uma oração, não é? Final de ano vai celebrar lá com a família, também não ora, e não ora. Então a gente vai tirando Deus do nosso dia a dia, e depois a gente fica assustado quando nós acabamos passando por alguma situação, não é? Que nos deixa extremamente tristes, desconcertados e perguntando onde é que está Deus? Ele está onde ele sempre esteve. Somos nós que muitas vezes viramos as costas para Deus. O poder da oração. O capítulo 3 de Abacuque tem uma característica cultica de hino de adoração, bem parecido com os textos similares encontrados nos Salmos. Entretanto, ao longo do capítulo 3, apenas no versículo 2 encontramos uma petição. Veja que a oração de Abacuque: aviva a sua obra, aviva a sua obra, aviva a sua obra. Essa era a oração de Abacuque. Nós estamos estudando todos os avivamentos praticamente da história dentro desse trimestre. E não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem oração. Não oração pedindo algo de Deus, pedindo bênçãos de Deus, correndo atrás de milagres. Não. Oração buscando a presença de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Avivamento é resultado da junção entre palavra e oração. A palavra é como um espelho, ela mostra o quão sujos, o quão podres, o quão distante de Deus nós estamos. A palavra gera em nós quebrantamento, a palavra provoca em nós arrependimento, a palavra nos joga de joelhos diante de Deus, clamando por sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, clamando para que ele se lembre de nós, clamando para que ele se lembre que nós somos o seu povo, clamando para que ele faça de fato algo novo. Eu até comentei esses dias, nós estamos cantando tanto, né, aquele louvor, eu quero viver algo novo. E aí a gente olha isso aí, como professor de escola dominical, não tem como, gente, a gente olha para a palavra de Deus, né, e aí eu disse, olha, para viver algo novo,
tem que nascer de novo. Tem muita gente querendo viver algo novo de Deus sem nascer de novo. Esse algo novo o que que é? Um ano novo? Esse algo novo o que que é? Um namorado novo? É uma casa nova? É não sei o que? É um carro novo? Ei, o algo novo que Deus tem para a nossa vida se chama Jesus Cristo, que veio nos trazer uma nova vida, uma esperança viva, aleluia. Por isso é preciso nascer de novo. E como é que nós entendemos isso? É através da palavra, é através da oração. E como nunca nós, olhando a situação que o Brasil se encontra, nós precisamos nos comprometer em direcionar esta geração para se prostrar aos pés do Senhor. Não é hora de pular diante dos palcos, não é hora de pular nos shows gospel, não. É hora de clamar, ajoelhados, aviva a sua obra. Pregadores de verdade vão colocar essa geração de joelhos, clamando, ó Deus, aviva a sua obra, faz de novo. Nós queremos entrar para a história, não queremos apenas ler a história dos avivamentos. Nós, olhando para a história dos avivamentos, entendemos que nós estamos precisando, necessitados de um avivamento. Então faz agora, faz hoje, faz de novo. Oh, glória a Deus. É tempo de clamar a Deus. Tópico 2. Oração e avivamento. O testemunho das Escrituras e da história da igreja mostra que a oração está intimamente relacionada a avivamento. Não há avivamento sem oração. Não há. Eu, como professor de escola dominical, e a gente viaja pregando aí a palavra de Deus, olha, é 1999-444-2831. A gente viaja aí pregando a palavra de Deus e uma das maiores dificuldades que nós temos como pregadores é chegar num lugar e o tema fala de avivamento. E aí sabe o que muitas vezes as pessoas esperam? É que o avivamento aconteça ali naquele culto. Não, gente. Avivamento não é resultado de um culto. Avivamento não acontece porque a gente colocou um tema de avivamento na festa. Avivamento não acontece porque a gente marcou na agenda que aquele final de semana vai ser um fim de semana de avivamento. Vigília de avivamento. Gente, não há nenhum contexto bíblico nem histórico que um avivamento tenha acontecido como resultado de programação humana. Não, isso não acontece. Então, para sermos fiéis à palavra, toda vez que a gente vai pregar sobre avivamento, o que nós estamos gerando nas pessoas é um efeito de conscientização para que a gente busque, para que a gente clame por um avivamento. Avivamento não é instantâneo. Por quê? Porque o avivamento genuíno é duradouro e tudo que é duradouro precisa ser buscado com insistência, com persistência, tá certo? Com consistência. Não é assim, numa noite e vai acontecer. Não, Atos 2 aconteceu de repente, mas faziam 10 dias que eles estavam orando num só propósito. Derrama o teu espírito, derrama o teu poder. Então, avivamento não é resultado de um culto. Um culto pode conscientizar as pessoas sobre o avivamento, mas não pode gerar avivamento. Aleluia. Avivamento é resultado de oração. Não é de uma oração, é de uma vida de oração. É de uma prática de oração. Nós vamos orar aqui para Deus avivar. Não funciona assim. É preciso mais do que isso, né? Esta oração aqui de Abacuque, ela ganha destaque pela maneira como ele ora, pelas palavras que ele ora, mas é possível perceber, não é, que Abacuque estava intimamente ligado a uma vida de oração. É isso que as pessoas precisam entender, não é? Oração é mais do que um hábito, é uma vida, é um estilo de vida, não é? Nós precisamos viver em oração. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, não é? A oração que precedeu o Pentecostes, não é? Em 1964, o pastor Otto Nelson escreveu um artigo para o jornal Mensageiro da Paz, intitulado Como Conseguir um Avivamento. Então, veja, nós não podemos programar, mas nós podemos, olhando a história e a palavra de Deus, nós podemos observar como criar um ambiente onde um avivamento ele pode acontecer, não é? Então é muito importante que a oração representa a oportunidade de nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Deus.
cheios de Deus, cheios de Deus. Por isso é preciso orar, não é? A oração para evangelização. Olha só, em 1949, em Los Angeles, o evangelista Billy Graham pregou um sermão destacando o papel da oração para a evangelização, onde afirmou: sabeis o que muitos de nós estão fazendo? Há muito tempo perdemos o ferro do machado, mas continuamos a lenhar com o cabo. Estamos tentando derrubar as árvores, tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã, tentando produzir os frutos do Espírito com o velho cabo do machado, cuja cabeça há muito que se foi. Eu estou orando para que ele torne a unir-se ao cabo, tá certo? Então, querer um avivamento sem oração é como cortar a árvore só com o cabo do machado, não é? A gente pode ter algum resultado, mas não o resultado esperado, não o resultado concreto. Avivamento nasce e acontece através de uma vida de oração. Se nós, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto professores, enquanto coordenadores, queremos ver a nossa geração, os nossos filhos viverem um avivamento, nós precisamos voltar para o caminho da oração. Voltar para o caminho da oração. Mostrar a esta geração a beleza que é buscar a presença de Deus. É por isso que muitos já não clamam por um avivamento, porque como o avivamento é resultado de uma vida de oração, significa que não é instantâneo, ele pode demorar um tempo indeterminado, ninguém sabe por quanto tempo nós deveremos orar para que Deus envie um avivamento. Cada um que aconteceu num contexto diferente, não é? Ou seja, nós vemos uma geração tão instantânea, todos nós, não é só os jovens, adolescentes, não, todos nós queremos tudo tão rápido, tão agora, que estas coisas espirituais que devem ser conseguidas com intensidade, não é? Com tempo, buscadas em oração, a gente deixa de lado. Que Deus nos desperte para uma vida de oração. Por quê? De acordo com o tópico 3, precisamos de um avivamento. Uma triste realidade. Ao ler as notícias ou assistir os telejornais, percebemos que estamos mergulhados em uma catástrofe social, corrupção, violência, desigualdade social, degradação ambiental e injustiça. Lembra que eu disse? Quando nós olhamos para a história, nós vemos em que ambiente aconteceram os avivamentos e nós olhamos para hoje e vemos que o ambiente é o mesmo. Então nós necessitamos de um poderoso avivamento. E eu vou continuar dizendo, o Brasil não está vivendo um avivamento. Nós temos que parar de dizer, de dar notícia, vai acontecer um avivamento. Olha, nós estamos vivendo um avivamento. Avivamento não é quando a igreja diz que está vivendo. Não. Avivamento é quando o mundo começa a olhar e falar, opa, tem algo acontecendo. Por quê? Porque os índices mudam. Todo avivamento provocou mudança social em larga escala. Um dos que eu acho mais lindo está em Atos 19, se não me falha a memória, quando os apóstolos ficam ali pregando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus durante 3 meses. E a Bíblia diz que sem ninguém mandar, as pessoas começaram a levar para a praça livros de magia, livros de encantamento, livros com histórias ilusórias, levaram para a praça, não é? E eles fizeram um montão, e aquilo tinha um valor inestimável. Colocaram fogo em tudo, como resultado da pregação da palavra. Isso é avivamento. Avivamento gera transformação em larga escala. E aí vai ter 2 efeitos. Você vai atrair perseguição, mas também vai atrair aqueles que vão olhar, vão ver a autenticidade da nossa fé, vão ver o testemunho do cristão, o testemunho mais lindo do cristão, que é Jesus Cristo mudou a minha vida, coerente entre o que testemunha verbalizando e a vida. E aí as pessoas então também se entregam a Jesus, elas creem no Evangelho, elas não são atraídas para a igreja, não, elas são atraídas para a cruz, elas são atraídas para a palavra, elas são atraídas para Deus, aleluia. Diria que a
A igreja ali é só a rede, né? A igreja é só a isca, na verdade. A igreja é a isca. A igreja é a isca que atrai as pessoas. Para quê? Para serem fisgadas pelo amor de Jesus Cristo e para serem transformadas pelo Evangelho. Então, nós necessitamos de um avivamento. Nós necessitamos, quando nós relacionamos os efeitos provocados por um avivamento e o cenário que enfrentamos, concluímos que precisamos urgentemente de um verdadeiro avivamento. Tudo que a gente estudou até aqui nos mostra que a nossa grande necessidade é um avivamento. Não é construir templos grandes, não é realizar grandes eventos, não. É um poderoso e genuíno avivamento. Vou dizer algo aqui. A missão da igreja não é e nunca será política. A missão da igreja é missionária, é ganhar almas. A maior contribuição social que a igreja pode dar ao Brasil é a pregação genuína do Evangelho, que muda o homem, que transforma o homem, que muda comportamentos, que destrói todo um ciclo de grosseria, de violência, não é? De prostituição, de imoralidade, não é? É o Evangelho que nos ensina a amar ao próximo. E eu estava pensando hoje, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é extraordinário, porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar todas as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou faltar com respeito com ninguém. Eu não vou tratar ninguém com inferioridade, porque a própria Bíblia diz que nós devemos considerar todos os homens como superiores a nós mesmos. Tá vendo como que o Evangelho é suficiente e é o único método possível para transformar o Brasil, para transformar o ser humano, e a única instituição que pode dar esta contribuição para o Brasil e para o mundo é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, a arma da igreja, a ferramenta da igreja para gerar transformação social que o Brasil precisa é a palavra de Cristo, é a pregação do Evangelho. Única e exclusivamente o Brasil precisa mudar. Sabe do que o Brasil precisa? O Brasil precisa de Jesus. Por isso nós precisamos orar para que Deus venha avivar a sua obra, para que Deus venha avivar a sua obra em todos os lugares onde aconteceram um avivamento. A igreja entrou para a história. Pessoas escreveram sobre tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Como eu sempre venho dizendo, o avivamento genuíno gera transformação social. E aí não tem como o mundo não noticiar.